Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar nesse instante, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede e vamos pedir a sua graça para que nos dê entendimento. Pai celeste, Pai nosso que estás nos céus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Tu és bendito, Tu és santo. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rogamos que o Senhor nos conceda os sermos guiados pelo Teu Santo Espírito pelas veredas da justiça. Rogamos que o Senhor nos conceda a graça de sermos pastoreados pelo Teu Filho, sendo Ele o que Ele é, o autor e consumador da fé. Ajuda-nos a vivermos na Tua presença, cheios do Teu temor. Por isso, dá-nos entendimento, perdoa os nossos pecados. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ler mais uma vez o livro de Hebreus, capítulo 12, e vamos considerar esses versículo de 1 a 3, como temos feito há 3 oportunidades. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Como eu disse, essa é a 4ª vez que nos deparamos com esse texto, tendo como tema esse título, encorajamento, que vem da história. E tivemos a oportunidade de trabalhar com a palavra portanto, que é a primeira palavra desse versículo, que faz ligação com o que foi dito. E, na verdade, ele está no contexto bem próximo, falando daquilo que ele vinha dizendo, apresentando no capítulo 11, aqueles homens e mulheres que são chamados de patriarcas, homens e mulheres de fé, tais como Noé. Ele fala de Noé no capítulo 11, ele fala de Enoque, ele falou de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, e chegou ao ponto de dizer que tinha muito mais pessoas das quais ele poderia falar, mas não havia tempo para isso, e então citou apenas o que caracterizou a vida dessas pessoas, que foram sofrimentos, em alguns casos. Quantos deles foram decapitados, quantos deles sofreram muitas coisas, outros subjugaram reinos, mas, enfim, homens, como ele disse, dos quais o mundo não era digno. E então, diante dessa pleiade, desse grupo seleto de pessoas que verdadeiramente viveram pela fé, ele está dizendo, olha, nós temos uma grande nuvem, no capítulo 12, no primeiro versículo, aliás, no capítulo 12, também nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, ele coloca essas testemunhas como sendo exemplos para nós e exemplo de pessoas que viveram negando-se a si mesmo. Por isso, ele diz, desembaraçando-nos, como eles fizeram, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. E então, ele chega ao versículo 2, dizendo que há um, e somente um, em toda a história, ela mostra isso, que deve ser imitado por todos. Por que ele diz isso?
ao falar nesse versículo 2, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou desonra, e está sentado à destra de Deus. Ora, ao mencionar o Senhor Jesus Cristo aqui, ele falando de Jesus, você poderia perguntar assim, mas como é que Jesus se constituiu no principal exemplo de fé se ele veio depois de todos aqueles que foram listados no capítulo 11? Não esqueçamos, irmãos, que todos os santos do Antigo Testamento, mesmo que não tenham visto a Jesus, mas todos eles creram no Cristo, no Messias que viria. E então, nós podemos lançar mão de Abraão, que disse, o Senhor Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então, todos eles estavam fitos no Cristo que viria. Jó é o exemplo mais claro disso, porque ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, vê-lo-ei, os meus olhos hão de vê-lo, e eu em minha carne verei a Deus. Então, esses colunáveis tinham sim a fé voltada, a confiança voltada, estavam voltados para aquele que haveria de vir, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira coisa que temos aqui, terceiro ponto, é esse. A história mostra que há um que está acima de todos e que deve ser imitado por todos. Isso nós começamos a ver no domingo passado. Vamos ler o versículo 2, por gentileza, vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quando lemos esse versículo 2 e também o 3, nós vimos que ele apresenta 4 aspectos importantes para o que estamos fazendo. A primeira coisa que vimos é que devemos ter nossa atenção fixada no Senhor. Eu vou repetir e depois a gente volta devagarinho para ver as questões. Depois devemos considerar a conduta dele diante das tribulações. Em terceiro lugar, veremos que devemos atentar para o fim da sua jornada neste mundo. E então, devemos comparar os sofrimentos da vida dele com os nossos, conforme o versículo 3 diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, com relação ao primeiro aspecto, que devemos ter a nossa atenção fixada nele, é muito claro o texto, porque o texto diz assim, olhando firmemente. E nós vimos que isso tem a ver com a exclusividade com a qual devemos tratar o Senhor, nos relacionar com o Senhor, com exclusividade, olhando firmemente. Ou seja, como disse, e eu citei isso aqui, Strong fala disso da seguinte maneira, significa o verbo aqui usado para olhar, que é traduzido como olhando firmemente, significa tirar os olhos de outras coisas e fixá-lo em algo. Esse algo é nosso Senhor Jesus Cristo. E então devemos, como outro teólogo cita, manter nossos olhos focados em Jesus e devemos fazer isso sem distrações, sem dúvida nenhuma. Ora, a razão para essa atitude, ou seja, de olhar firmemente para ele, a razão é que ele é o autor e consumador da fé. Nenhum outro pode ser visto isso. Nem Abraão, que foi chamado de
pai da fé, mas Abraão não foi o consumador da fé. O Senhor Jesus é antes de Abraão, ele é autor. Abraão é o pai da fé, porque Abraão foi dado pela primeira vez a aliança de uma forma muito clara. Mas Abraão não foi o consumador da fé. Então você pode ver a história, ela começa, digamos assim, claro, no aspecto dessa fé salvífica, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela começa com Abraão, porque a Abraão foi prometido um descendente. Esse descendente foi procurado em Jacó, em Isaac, não foi achado. Em Jacó também não foi achado. Davi recebeu também essa promessa que o descendente dele haveria de sentar no trono dele, e o seu trono seria para todo sempre. Mas também não foi Davi que viu isso, ele foi promessa dada para ele. E então chega um momento em que ele vem. E quando ele vem, como nós vimos salvo engano, no Natal, dia 26, quando ele vem, olha quem aparece. Aparece em cena alguns magos, não sei quantos eram, alguns magos que vieram do Oriente, e a palavra deles, a expressão dele, o que eles buscavam era exatamente o rei dos judeus. Viemos para adorá-lo. Exatamente por quê? Porque Abraão, vamos dizer assim, ele deu início, mas antes de Abraão, que viu os dias do Senhor e se alegrou, estava ele, a fé no Senhor Jesus, nele Jesus. Então, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, Abraão, ele não é o iniciador da fé. Quem inicia a fé, quem é o autor da fé, é o Senhor Jesus. E ele também é o consumador da fé, no sentido de que ele que completou. Se nós queremos saber o que é, de fato, viver pela fé de forma perfeita, se quisermos saber o que é isso, não é Abraão, porque Abraão falhou. Ele teve momento de incredulidade, mas qual foi o momento de incredulidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Jamais ele foi encontrado sem confiança plena no Senhor. Nem mesmo no Getsemane, quando ele estava nas piores agonias e chegou a compartilhar com 3 dos seus discípulos: a minha alma está sofrendo, está triste, muito triste, eu estou triste até a morte, ficar aqui, vigiai comigo. E então ele vai até o Pai, naquela postura humilde, e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Este é o autor e consumador da fé, de fato. Então, essa é a razão. Ele é o autor, ele é aquele que é digno de ser seguido como modelo, ele é o aperfeiçoador da fé. Alguém, como eu disse, que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição, e assim nos apresenta a si mesmo como o maior exemplo de fé. Vocês entenderam isso? Entenderam? Está tudo bem? Bem, isso colocado, irmãos, vejamos, consideremos a conduta dele diante das tribulações, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, apesar, como eu disse, de haver certa controvérsia sobre o significado dessa expressão, em troca de alegria, suportou a cruz, mas nós seguimos na linha de quem a alegria aqui exposta pelo escritor de Hebreus, sabe qual é? É a consumação da obra que ele veio realizar para que a sua igreja
fosse edificada. A alegria que lhe estava proposta é ele como um noivo que recebe a sua noiva das mãos do pai da noiva. A alegria que está falando é aquela que João experimentou um pouco, quando disse, o amigo do noivo se alegra porque ouve a voz do noivo. E ele disse, essa alegria se cumpriu em mim, mas cumpriu nele, mas o Senhor Jesus tinha essa alegria, estava proposta. E a alegria dele é viver para todo sempre com a sua noiva, que é a igreja. Podemos dizer assim, que somos quem? Somos quem, irmão? São quem? Eu quero ir ouvir. A noiva. Não, eu falei a noiva, a igreja. Quem é que é essa pessoa? Quem é? Tá vendo como é fraquinho? Nós. É por isso, irmãos, que ele é um noivo extremamente inteligente. Por quê? Porque ele é o único noivo que preparou a sua noiva. Não é o que diz Efésios, capítulo 5? É o único noivo que fez por onde conquistar para si a sua noiva. Por isso ele diz assim, Paulo diz no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 25. Prestem bem atenção. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que, olha o propósito, a santificasse. Para que ele vai santificá-la? Ele vai dizer, primeiro, como é que ele santificou? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, agora o propósito da santificação dela, para a apresentar a outrem? Não, a si mesmo. De que maneira? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A alegria que está proposta é essa, de ele ver a realização do seu trabalho, ver o que a sua obra na cruz do Calvário, que combinou com tudo, que não é a obra do Calvário, não é toda a obra dele tem a ver com a sua obediência objetiva, desde a sua vinda, que foi em obediência ao Pai, por isso ele diz, eis-me aqui, estou, conforme está escrito no livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E essa vontade foi consumada exatamente na cruz do Calvário, quando ele ali respirou pela última vez, dizendo antes um pouquinho, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa obra foi consumada. Então, essa é a alegria que ele vai estar com o seu povo. É o que ele disse também a em João, aos seus discípulos que estavam entristecidos. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para quem? Para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a alegria que está proposta. Ele vai ter essa alegria quando haverá um só rebanho e um só pastor. Ele, o Senhor, o Cordeiro de Deus, será o que nos pastoreará pelos séculos dos séculos. O que é que vocês dizem? Amém. É isso que tem a ver com a sua alegria indizível. Ora, por causa disso, por causa dessa alegria que lhe estava proposta, é que ele se conduziu de uma maneira ímpar e sem igual, por isso ímpar. Ele se conduziu suportando a cruz. A cruz é algo que ninguém gostaria de sofrer, ninguém que não fosse malfeitor de última categoria haveria de sofrer, mas ele mesmo, não tendo pecado, suportou
a vergonha da cruz. Ele não fez caso dessa vergonha, dessa desonra que era ser crucificado. Ainda que sofrendo nos nossos dias, diríamos, bullying, mas ele estava lá, suportando, ouvindo aquilo que eram as coisas mais desagradáveis. Uma delas, alguém ao seu lado, crucificado com ele, e dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso é uma desonra, irmãos. Mas ele não levou em conta isso. A gente não vê ele reclamando sobre isso. Como cordeiro mudo, perante os seus tosqueadores, ele, portanto, não abriu a boca, não fez caso da ignomínia, da vergonha. O teólogo Matthew Henry, ele diz, quando vocês estiverem esgotados e enfraquecidos em suas mentes, devem se lembrar de que o Santo Jesus sofreu para salvá-los da desgraça eterna. Olhando firmemente para Jesus, seus pensamentos fortalecerão santos afetos e subjugarão os desejos carnais. Então, pensemos frequentemente nele, que são nossas pequenas provas, nossas desolações comparadas com suas agonias, diz o homem de Deus. Enfim, a síntese é que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ok? É bom ouvir isso? Precisamos ouvir isso. Como a gente aplicaria isso que até agora temos ouvido para nós? Vamos pegar aqui uma mulher que deseja ter filhos e tem em mente o que representa ter filhos. Ela sabe de antemão que os filhos que ela tiver não serão delas. Ela sabe que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Ela sabe que vai sentir dores na hora de nascer a criança. Mas ela também sabe o que o Senhor Jesus disse, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas vindo o filho ao mundo, ou seja, dando ela à luz, já não se lembra dos seus sofrimentos, porque ele foi dado um homem nasceu ao mundo, a sua alegria agora. Inclusive ele toma essa ilustração e diz assim também, agora vocês estão tristes, mas vem a hora que a alegria de vocês virá e ninguém poderá tirá-la. Ela sabe disso, a mulher sabe disso. Se ela tiver consciência, ela vai saber o seguinte, para que aquela criança, se for mulher, chegue até a estatura de mulher de Deus. Se for homem, que chegue à estatura do varão, homem de Deus. Ela vai ter que sofrer muito, ela vai ter que chorar porque precisa discipliná-lo, ela vai ter que chorar porque vai vê-lo doente, ela tem que recorrer, ela vai sentir sofrimentos e mais sofrimentos. Provavelmente ela vai entender o que minha mãe dizia quando eu era criança, menino ainda, já começando a ter entendimento. Meu filho, assim, filhos criados, o que é que diz? Trabalhos dobrados, porque às vezes pensa assim, tem aquela fase do romantismo, que a criança está numa fase que faz brincadeira, faz aquilo lá, tudo. Não, eu brinco com o nosso querido Misael Braia, eu digo, Misael, você vai passar um período de, no mínimo, 3 meses sem dormir direito, porque a Sofia, com a sabedoria que o Senhor há de lhe dar, ela vai dizer, eu vou chamar o papai, porque ele precisa ser treinado um pouquinho mais, ele não vai dormir tanto assim, não. Então, é dureza. Mas, irmãos, vamos pensar em Maria. Apesar de tudo, do sofrimento, seu coração traspassado, sua alma traspassada por uma espada, ao olhar, contemplar o seu filho, segundo a carne, ali pendurado na cruz, como malfeitor, Maria olhando aquilo e vê o seu filho naquela das piores agonias, dizer assim, mulher, o cuidado dele, eis aí o teu filho, não sou eu, mulher, eis aí o teu filho. Para João, o discípulo amado, e depois olha para o discípulo e diz,
homem, eis aí a tua mãe, cuide dela. E então morre como homem, cheio da graça, frutificando. Porque, como ele disse, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vocês entenderam a ilustração que eu trouxe da mulher que, por causa da alegria que lhe está proposta, também em termos muito rasos, no sentido de ser coisas pequenas, ela sofre tudo isso porque ela tem a certeza que o propósito dela não é ter filho para lhe servir de brincadeirazinha, não, mas ter filho que vai glorificar a Deus, e isso ela terá cumprido, com isso ela terá cumprido o seu papel de mãe. Vocês entenderam? Isso se aplica aos homens também, se aplica a mim, se aplica a todos nós, homens casados. Alguma dúvida? A pergunta é acerca do ponto 2, sobre tribulações, porque como pecadores, nós costumamos muitas vezes sucumbir nessas tribulações, sentir tristezas. Então, a pergunta é como fazer para aplicar esse ponto, para ter esse momento de alegria diante das tribulações? Ok. Muito boa pergunta e, na verdade, a resposta já foi dada, mas apenas vamos tentar aplicar. Vocês lembram de um exemplo que eu fico aqui recorrentemente falando? A irmã Francisca Farias, que andava na cadeira de rodas. Era alguém, como eu disse, sofria muito, doença degenerativa, dores nos ossos, e à medida que o tempo passava, ia atrofiando. Ela serviu de encorajamento para várias pessoas, até onde eu sei. E nós estamos vendo que a história, ela é contada para nós exatamente para que nós nos sintamos encorajados. A gente diz, vale a pena sofrer. Então, no caso, para que a gente não sucumba, não desanime, interessante que o versículo 3, ele diz, interessante, diz, olha, aconselhar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. É exatamente isso. Então, o exemplo maior é exatamente ele, nós temos que olhar para ele. Só que, como eu tenho batido aqui na tecla, nós precisamos entender que o Senhor usa bastante meios ordinários para o nosso bem espiritual. Então, se eu olho para o autor e consumador da fé, eu vejo que ele realizou, mas eu vejo a obra dele na vida de muitos irmãos e muitas irmãs. Então, eu vejo que eu preciso estar sempre buscando na companhia dos santos, é um dos meios, esse fortalecimento. Ora, aqui, desde quem está ministrando até o mais novo aqui presente, todos estamos caminhando na mesma jornada, rumo à glória, e todos, vez por outra, nos sentimos cansados. Então, quando estamos juntos, isso que está acontecendo agora, isso é uma prova disso, essa pergunta é prova disso, isso é motivo para que a gente se fortaleça. Ora, vai chegar o momento de, digamos, eu estou baqueado, estou pensando até em jogar a toalha. O que eu devo fazer? Eu devo considerar a história? Não, é para ser assim mesmo. Agora, interessante, eu pergunto assim, a alegria que estava proposta ao Senhor, ele experimentou antes? Não. Foi bem, gostei do não. Não, essa alegria estava proposta. A obra não estava consumada e ainda não está. Ele ainda sofre. Ainda sofre. Quando eu falho, quando eu peco, quando eu me vejo, quando eu me ponho em incredulidade, em desconfiança, isso traz sofrimento para o Espírito do Senhor. O Senhor Jesus sofre. Ainda nos resta um pouco do sofrimento dele. Ele ainda sofre. Ele ainda é o nosso intercessor. Ele vive à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas por que intercede? Porque exatamente nós estamos nessa caminhada. E nós precisamos de ânimo. Nós precisamos de ser
encorajados dia após dia. Isso tem um sentido muito especial. Eu achei interessante que um dos irmãos que viajaram, um disse para mim, não vou identificar, evidentemente, disse para minha senhora, enquanto estava por lá viajando, ele disse: olha, eu estou desejoso de voltar. Não é a mesma coisa eu estar aqui participando, ouvindo as mesmas músicas, ouvindo a palavra do Senhor, mas que diferença! Eu preciso estar sentindo o cheiro, eu preciso estar sentindo o calor, eu preciso estar com os irmãos, vê-lo com os meus olhos. Eu só vejo o pregador, é diferente. Que vontade de estar de volta. Não quero mais estar num momento como esse, final de ano, início de ano, fora dos meus irmãos. Você está entendendo como eu estou levando para lhe responder? A pergunta, está dando para responder? Então, e se cair? O justo cairá 7 vezes e será levantado. Muitos sofrimentos terá de sofrer o ímpio, mas o justo, de todas as suas aflições, ele será liberto. No momento parece que a gente não vai conseguir, mas o Senhor tem um propósito. E o propósito dele é: das minhas ovelhas, das minhas mãos, ninguém as arrebatará. Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. O que a gente diz? Amém. Respondi a sua pergunta? A pergunta é se é apenas na eternidade que haverá essa paz e alegria, ou se é possível ter aqui ainda algum momento dessa alegria e desse refrigério. Ok, outra boa pergunta. Em um lugar na Bíblia, a gente vê menção de que nós não possamos ter alegria enquanto não chegarmos na glória. Ele diferente, mas ele, em todo o tempo, ele se alegrou em Deus. Aqueles salmos, todos os salmos se aplicam a ele. E nós somos ordenados a experimentar a mesma coisa. Preste bem atenção. Se eu olho um irmão que cai, eu tenho um motivo para me alegrar naquele irmão que caiu? Não. Se eu caio e eu tomo consciência disso, que motivo eu tenho para me alegrar? Se eu vejo esse mundo de injustiça do jeito que há, eu não deveria ter nenhuma razão de me alegrar nesse mundo. Nenhuma. Por isso, a ordem é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Daí, um dos apóstolos dele diz: irmãos, tende motivo de toda alegria o passarem por várias tribulações, sabendo, aí vem a questão da consciência, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, esperança, aí já estou lá com o apóstolo Paulo, e a esperança, experiência. De fato, no momento, diz o autor de Hebreus, a disciplina não é motivo de alegria, e sim de tristeza, porque dói, se dói, choremos, mas depois produz fruto pacífico, fruto de justiça. Então, há lugar sim para a alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às agonias, há motivo de alegria se nós estivermos olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Isso que a gente precisa ter. Agora, é um exercício realmente difícil. Por quê? Porque a tendência minha e de cada um de vocês, permito-me dizer isso de vocês, estou falando de mim, eu estou arriscando aqui, porque talvez não seja a experiência de vocês, mas a minha tendência é olhar para mim mesmo. Ora, se eu olho para mim mesmo, eu me vejo como coitadinho, o pior de todos os homens, isso, aquilo, sempre olhando para mim mesmo. Mas a Bíblia, em outras palavras, nesse texto que temos visto, a Bíblia está nos chamando para sairmos de nós, olhar não para nós, mas para o autor e consumador da fé. Então, essa ideia de eu estou passando por isso, mas eu estou passando por um momento que Paulo chama de momentânea, o quê? Tribulação, que produz em nós eterno peso de glória. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes eu vou pensar aqui, assim, imagino o que é, eu só imagino o que é uma mulher
casada com um homem não crente. Como ela sofre com isso. Mas se ela sofre, ela por ser crente, ela sofre dizendo: Senhor, eu estou casada com esse homem que não é crente, esse homem que não te ama, esse homem que não faz nenhuma questão de a casa de oração do Senhor, esse homem que fica buchudo, barrigudo não, como é? Sisudo, porque me vê com alegria ir para a casa do Senhor e às vezes até me impede de ir, mas Senhor, o Senhor diz que eu devo me conduzir em silêncio, não falar das tuas coisas para ele, para que ele não pisoteie as tuas verdades, as tuas graças, e eu devo me conduzir de forma correta. O que é isso? Fazer o que o Senhor gosta que faça. Então o senhor gosta que eu faça uma comida bem legal para ele? O senhor vai dizer assim: quero que você faça uma comida bem legal para ele mesmo. Não é seu marido? Então o senhor quer que eu ore por ele? Sim, eu quero que o senhor ore por ele. Ele não é seu marido? Sim. Então o senhor quer que ele seja gay sem palavra alguma? Sim, sem palavra alguma. Então ela vai suportar tudo isso até quando o senhor quiser ir converter. Agora, se ele for um tipo... Aquele marido de Abigail, como é o nome dele? Como é? Labal, né? Nabal, que significa maligno, né? Se for do tipo Nabal, ela vai... continue orando, até que o Senhor diga: ele era Nabal. Mas continue orando, é assim mesmo. Mas também tem casos que o marido é crente e a mulher não é crente. O certo é o seguinte: cada um tome a sua o quê? Cruz, carregue-a seguindo-me. Respondi sua pergunta? Ok. Tudo bem, irmãos? Em seguida, atentemos para o fim da sua jornada neste mundo. Onde é que ele está sentado, irmãos? Estou esperando esse ponto C aparecer. Olha, devemos atentar para o fim da sua jornada neste mundo. Onde ele está sentado mesmo? À destra do trono de Deus. Uma das coisas que nós vemos aqui é o seguinte: a carreira que ele iniciou, ele completou. E como ele iniciou e toda a sua jornada foi de perfeição, ouçamos o escritor de Hebreus, ele vai dizer assim: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido, porque ele obedeceu, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo se tornado o aperfeiçoador. Ele foi aperfeiçoado, tendo se tornado o Salvador de todos os que lhe obedecem. É interessante, culminou com ele chegando à estatura perfeita do varão perfeito, chegando a ser o sumo sacerdote, aperfeiçoado na sua humanidade, e pôde, como rei, assentar-se à destra do trono de Deus. Em outras palavras, ele correu a carreira como desportista, seguindo as regras, e subiu ao único pódio, porque geralmente você vê que tem pódio, tem primeiro, segundo e terceiro lugar, não é isso? Nesse pódio não, é só um. Ele subiu ao pódio. Olha, essa ilustração é muito pobre, irmãos. Eu falo com temor, mas a ideia é a seguinte: e o pai vem e lhe coloca uma coroa de ouro na sua cabeça. Está sentado à destra do trono de Deus. De novo, eu tenho que recorrer para Filipenses capítulo 2. Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, por gentileza, e acompanhem o que se diz lá a partir do versículo 5, que eu vou tentar parafrasear. Tenham em vocês a mesma atitude que também houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus desde toda a eternidade, subsistindo em forma de Deus. Vocês estão acompanhando?
Não julgou como usurpação, ele não quis arrancar de Deus o ser igual a Deus, como fez Adão e Eva, fizeram Adão e Eva. Antes, ele se despojou da sua glória, a si mesmo se esvaziou. Como isso? Assumindo a forma de servo. Está aí aquela criança, Emanuel, Deus conosco, assumindo a forma de servo. E foi reconhecido. Quem não reconheceu? Os magos reconheceram, os pastores reconheceram, José e Maria reconheceram-no. Simeão o reconheceu, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente. Irmãos, ele sugou do peito materno. Deus se fez gente. Ele foi dependente de pai e mãe, dos cuidados que são próprios para os bebês. Aos 12 anos, nós o vemos no templo com aquela espiritualidade sem igual. Depois de ouvir que Maria disse: filho, eu e teu pai estamos aflitos, porque 2 ou 3 dias levaram sem vê-lo, e ele estava entre os doutores. E diz Lucas, e ele voltou com eles, e era ali obediente, sendo obediente até a morte. Fez toda a vontade do Pai, inclusive a morte de cruz. Ou seja, não fez caso da ignomínia. O que é que aconteceu? Diante dessa humilhação tão grande, o que aconteceu? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todo o universo, todos os seres, de todos os tipos, visíveis e invisíveis, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Quem é que é glorificado também em tudo isso, irmãos? Quem é? Leiam na sua Bíblia, versículo 11, o que diz aí? Para a glória de Deus Pai. Está sentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, isso, visto pelo que diz Efésios, por favor, Efésios capítulo 2, associado com a alegria que lhe estava proposta, aí está, Efésios capítulo 2, depois de falar dos nossos pecados, nos versículos de 1 a 3, é bom que lembremos como era o nosso estado e como é a nossa natureza terrena ainda conosco. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. De filhos da ira, olha o que o Senhor Deus fez conosco. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com o que, irmãos? Cristo. Pela graça sois salvos. E olha o que diz aqui o versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso já é uma realidade, ainda que não gozemos essa realidade ainda, porque estamos nesse corpo. Mas o versículo 7 diz qual é o propósito final. Vamos ler juntos o versículo 7? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Todo o universo verá essa obra completada, realizada do Senhor, e essa é a alegria dele, apresentar o seu povo diante de todo o universo, que na linguagem do evangelista Mateus, ele diz assim, que o rei se levantará na sua majestade, cheio de glória, e então ele trará todas as nações para diante de si, ele separará uns para a direita, outros para a esquerda, e os da direita
ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Essa é a alegria que lhe está proposta e esse é o fim da sua jornada. Tudo isso, irmãos, como diz a Eugene Peterson, ele diz assim: mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Resta, meus irmãos, compararmos os sofrimentos dele com os nossos. É o último ponto, nós não vamos ver agora. Se nós formos comparar, vamos fazer isso, se o Senhor quiser, comparar os sofrimentos da vida dele com os nossos. Aí chega aquilo que a senhora estava perguntando, que é uma boa maneira. Não tem como comparar nossos sofrimentos com os sofrimentos dele. Alguma outra pergunta? No versículo lido fala que o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. E o irmão questiona como ele pode estar sentado à destra de Deus e, ao mesmo tempo, ser Deus. Ok. Vamos lá. Vamos ler agora João, Evangelho 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus. E o Verbo era Deus. Pronto. Somos chamados a pensar, por esse texto, que há mais de uma pessoa que nós conhecemos como Trindade. O Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus. Ok. O que aconteceu com o Verbo que era Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que significa isso? Significa dizer que o Verbo, Deus, é impressionante. Ele tomou a nossa humanidade, ele foi formado no ventre materno. É um milagre, é um mistério. Então, é Emanuel, Deus conosco. Esse Verbo veio para se encarnar e para ser o último Adão. Esse Verbo, então, precisou, não ele como Deus, ser desenvolvido, porque Deus não pode ter desenvolvimento, Deus não pode ter crescimento, mas o homem, a natureza humana, precisava ser aperfeiçoada. Por isso que ele passou por todas as etapas que todo ser humano passa. Ele se desenvolveu e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus. E quem é que está sentado à destra de Deus? É Ele Ele jamais deixará de ser Emanuel, Deus conosco. Ele jamais deixará de ser humano, mas Ele jamais deixou de ser Deus. É inimaginável isso. Mas o que significa dizer que Ele está à destra de Deus? À destra, à direita, o lugar de maior honra. Ele está sentado, é Deus. E diz o texto em 1 Coríntios capítulo 15, que quando ele tiver entregue, vamos ler lá, por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, para nós entendermos bem melhor o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados, falando de ressurreição, em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ele é o único que ressuscitou dentre os mortos, dessa maneira, para a vida eterna. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, é a última ressurreição. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Ele não foi dito: senta-te à minha direita para que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém
que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ou seja, vai chegar o momento em que ele entregará ao Pai, como diz aqui, o reino. Ele deixará de ser rei porque vai entregar o reino ao Pai? Não. Ele continuará para todo sempre, nosso cabeça, nosso rei, nosso governante, nosso pastor, nosso Senhor. Tudo bem? Aleluia, cabe, não cabe? Aleluia.